Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, chegamos à voz do divino. Glória a Deus. Momento que vamos estar, desta oportunidade, ministrando capítulo 5 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, que trata aqui de 3 episódios gloriosos do ministério de Jesus, que apontam inclusive a deidade de Jesus, o fato de Jesus ser Deus, aponta a soberania de Jesus sobre moléstias que nos atormentam, não é? Como a obra infrutuosa das trevas, a presença dos espíritos imundos, espíritos imundos que são os demônios que são anjos rebelados, anjos que perderam o brilho, a glória celestial, anjos que foram expulsos do céu. Vemos a grandeza de Jesus sobre esses elementos, como também sobre as enfermidades que inclusive Jesus levou sobre si e nos sarou pelas suas pisaduras. Toda sorte de doença, né? E a gente, quando vive, por exemplo, um momento de enfermidade, a gente sabe como é importante a saúde. Olha, depois de Jesus na vida, saúde é um bem preciosíssimo. Com saúde, a gente corre atrás dos nossos objetivos, das nossas aspirações. Com saúde, a gente vai à luta, né? Louvado seja Deus. A gente vai às nossas conquistas. Mas quando a gente está vitimado pela doença, pela enfermidade, misericórdia. Só a graça do Senhor. Pior quando essa enfermidade deixa a gente prostrado, debilitado, em cima de um leito. E aí, quando a pessoa vive uma situação dessa e tem a certeza do céu, ela logo aspira que Jesus prepare-a e guarde-a. Também existe a perspectiva de Jesus curar, né? De levantar a pessoa, de restaurar a saúde e a pessoa voltar ao convívio da família, voltar à sua vida normal de trabalho, de estudo, de ministério. E, enfim, voltar a viver uma vida normal. Então, para o crente salvo, existem essas 2 perspectivas, né? Ou de ser curado e voltar à vida normal, ou então Jesus guardar ele logo. Porque é muito ruim estar em cima do leito, dependendo dos outros, e estar sendo ali até só como elemento de estudo, de curiosidade científica, um cobaia, né? E Jesus é superior sobre esse negócio de doença. Jesus é superior sobre esse negócio de enfermidade. Como também ele é superior sobre a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. Apesar que o registro que temos aqui em Marcos acontece antes dele ter ressuscitado. Mas já mostra o seu poder sobre a morte. A morte que tem como aguilhão o pecado. E como Jesus não tinha pecado, louvado seja Deus, ele já exercia este poder sobre a morte como sobre
as enfermidades como sobre os demônios. Exercia e exerce, porque Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus, capítulo precisamente de número 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele, Jesus, é mutável, não é? Ele, Jesus, é mutável. Louvado seja Deus. Então vamos voltar as nossas atenções aqui para o registro de Marcos capítulo 5, que aborda primeiro a libertação do homem gadareno. E a gente vê a grande transformação que acontece na vida do ser humano quando Jesus entra nesta vida. Por isso que não temos de que nos envergonhar, amados irmãos, deste evangelho, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo de número 6, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, que não temos do que nos envergonhar do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não tinha motivos para se envergonhar, como nós não temos. Os vexames, os escândalos, as vergonhas, as decepções que têm acontecido no segmento evangélico, a culpa não está no evangelho de Jesus, a culpa não está em Jesus, e por isso não se deve gerar detrimento à palavra de Deus. Eu falava no começo do programa de pessoas que estão descrendo do dízimo pela má administração do dízimo que algumas lideranças fazem. E aí optam por desacreditarem no dízimo. Isso é gerar detrimento à palavra. Como há grupos supostamente chamados de cristãos que abolem de suas vidas as funções eclesiásticas, como, por exemplo, o elemento pastor, o elemento presbítero, o elemento evangelista, coisa que foi o Senhor quem constituiu sobre a igreja. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11, como também em Atos dos Apóstolos, que diz que foi o Senhor mesmo quem constituiu sobre a igreja, que ele resgatou com seu próprio sangue. Foi ele quem constituiu o bispo para apacentar a igreja de Deus. Aí algumas pessoas descartam o ofício eclesiástico por causa de escândalo, por causa de vergonha, de decepção que tem com alguém do clero. Isso é gerar detrimento à palavra de Deus. Coisa que não deve acontecer, porque voltando aqui a Romanos, capítulo 3, versículo 3, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que Jesus não tem nada a ver com o erro, com a sem-vergonheza, com a safadeza, com o pecado de ninguém. Jesus é Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho de Jesus. E neles não há dolo. Neles não há dolo.
Louvado seja Deus. Agora, se há uma deliberação de ceticismo, de incredulidade das pessoas, que a partir de uma situação pretestuosa passam a descrer, é porque realmente não criam tanto como achavam acreditar ou diziam acreditar. A circunstância só fez afluir a instabilidade, o estar em cima do muro, a incerteza, a dúvida, enfim, a incredulidade na veracidade do que diz a Escritura Sagrada. Porque quem crê, crê e pronto. Louvado seja Deus. Quem crê, como diz a Escritura, não se apressa. Quem confia é como os montes de Sião, não se abala. Louvado seja Deus. Um dos grandes trunfos do maligno esses tempos todos, e mais do que nunca nessa modernidade cristã, amados, é de fazer com que as pessoas descreiam na veracidade da Escritura, é de fazer com que as pessoas descreiam na inspiração divina da Bíblia Sagrada, é de fazer com que as pessoas tenham dúvidas acerca da veracidade divina da Escritura Sagrada. Isso é um grande trunfo do maligno. Ele conseguindo minar isso no coração das pessoas, um abraço. Porque se a pessoa deixar de crer na palavra de Deus como o único instrumento de fé e prática, como o instrumento aferidor da verdade, me responda, a pessoa vai acreditar em que mais? Se está tudo em descrédito. Se está tudo em descrédito. Você vai se apegar aqui. Não é? Então o inimigo ele tem investido pesado contra a Escritura para que as pessoas descreiam na veracidade dela, consecutivamente descreiam no Evangelho de Jesus. Mas este episódio do homem gadareno nos mostra o quanto é eficaz esta aproximação de Jesus à vida humana. Por pior que esteja o seu quadro, este homem, por exemplo, ele tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeia o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite clamando pelos sepulcros, pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Isso já era os demônios que ocupavam a mente deste homem, impelindo a presença de Jesus. Por isso que a gente lê no versículo de número 7 que com grande voz dizia: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus já havia mandado o espírito imundo sair do homem. E não era apenas um espírito imundo, era uma legião. Negócio de 3 a 6 mil demônios. Porque são seres espirituais que ocupam, na verdade, a mente da pessoa, fazendo a pessoa ficar plenamente fora de si, manipulando a pessoa.
para depois tirar onda da pessoa, né? O demônio se ocupa da mente da pessoa, impulsiona, incentiva a pessoa a fazer as coisas, depois ele sai fora do corpo da pessoa, fica rindo da cara da pessoa, que fica pagando o preço da vergonha, do vexame, que fica pagando o preço da desmoralização, que paga o preço até de uma punição judicial ou policial. Enfim, sofre na mão do maligno. Na possessão maligna, a pessoa fica plenamente fora de si, que é tão ruim quanto a influência maligna. Tem pessoas que são influenciadas pelo demônio e não se apercebe que estão sendo usadas por essa presença espiritual do mal. E que é até pior isso. A pessoa está sob essa influência. Que ela não se dá conta que é o inimigo quem a está usando. Fica até difícil a gente ministrar uma libertação para esta pessoa, pela inadmissão dela de que está errada, de que está sob esta influência satânica. Já no caso de uma possessão, você chega para o demônio e diz: sai desta vida, né? Sai desta pessoa. Jesus disse aqui: sai deste homem, espírito imundo. E aí torna-se mais fácil do que você se dirigir a uma pessoa que está sob a influência maligna, não possuída necessariamente, ou propriamente dita. Você dizer isso, a pessoa vai até se sentir ofendida com a pergunta: está dizendo que eu estou com o diabo no couro? E aí a situação fica pior. Porque quem quer ser acusado de estar com o diabo no couro? Não é? Quando na verdade é o inimigo quem está influenciando a pessoa a fazer o mal, a fazer maldade, a tirar a paz, a procurar a guerra, a semear contenda, dissensão, a atiçar ao ódio, a ira, a briga, a discórdia, a contenda, enfim, tudo que é danoso ao ser humano, que é prejudicial ao ser humano. Jesus, a gente leu em Mateus capítulo 8, que quando esses demônios começaram a se manifestar, Jesus mandou que eles se calassem. Já abordamos isso. Jesus não queria que a sua deidade fosse percebida dos homens por uma informação dos demônios, para que exatamente o que aconteceu no capítulo 10 está registrado, versículo 25, quando chamaram, acusaram Jesus, né, de ser chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios. Por que acusaram Jesus disso? De ele expulsar os demônios pelo espírito de Beelzebu, moral dos demônios.
Então, se Jesus permite que os demônios falem da sua deidade, da sua divindade, eu falei Mateus, né? Marcos capítulo 3, versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Ora, os escribas, que inclusive são acusados de blasfêmia, acharam isso de Jesus. Mesmo Jesus não aceitando e repreendendo os demônios que falavam da sua deidade, porque melhor que nós, seres humanos, os demônios, como eu já disse, que são anjos expulsos do céu, sabem melhor do que qualquer um de nós quem é Jesus. Por isso que o tratavam assim, Filho do Deus Altíssimo. Por isso que Tiago diz que quem crê em Deus faz bem, porque até os demônios creem e que estremecem. Jesus os repreende porque não queria que essa percepção da sua divindade pelos homens fosse uma coisa assim formada pelos demônios. Jesus queria e quer que os homens cheguem, o ser humano chegue a um reconhecimento da sua deidade pelos seus feitos, pelas suas obras, pelas suas palavras, pelos seus sentimentos, pelo seu tratamento dado ao ser humano, diferenciado do tratamento que um ser humano dá ao outro, diferenciado do relacionamento dos espíritos imundos com o ser humano. Jesus queria e quer que haja uma percepção do seu ser deliberado por parte dos homens por aquilo que ele tem dito e feito aos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, Jesus disse-lhe: há tanto tempo que João capítulo 16, João capítulo 16, deixa eu conferir se é esse aqui. Louvado seja Deus. Jesus responde: há tanto tempo estou convosco. Cadê aqui? João capítulo 16. Glória a Deus. Em que Jesus diz: tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai. Deixa eu achar aqui essa escritura para localizar você que tem interesse de se familiarizar com a escritura sagrada. É João 14, estava procurando João 16, é em João 14. Versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus lhe respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras.
Então Jesus queria que houvesse esta percepção, e quer que haja esta percepção humana da sua divindade, de quem ele é, pelas suas palavras e pelas suas obras, pela sua relação com o ser humano. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, voltando a Marcos capítulo 5, Jesus expulsa os demônios que haviam naquele homem, que ocupam os corpos dos porcos que estavam passando por ali com seus donos. E os porcos vão e afogam-se no mar. E depois este homem, que antes andava despido, inspirava medo, pânico, quebrava as cadeias, as correntes. Este homem que vivia se ferido com pedras, andando de noite pelos montes, pelos sepulcros, é visto sentado, vestido e em perfeito juízo. Versículo 15 de Marcos 5. Jesus transforma a vida deste homem moralmente. Jesus transforma a vida deste homem psicologicamente. Jesus transforma a vida deste homem espiritualmente. Jesus transforma a vida deste homem socialmente. Ele deseja, inclusive, seguir Jesus. Quando Jesus entra no barco, mas Jesus o manda que ele vá para casa, versículo 19, para os seus familiares, e lhes anuncie quão grandes coisas o Senhor lhe fez e como teve misericórdia dele. Irmãos, para pregar o evangelho, não precisamos de muita coisa, não. É importante conhecer as verdades, é importante conhecer os princípios bíblicos, é importante se familiarizar com o texto sagrado, mas só em você dizer o que Jesus fez na sua vida, quem era você antes de conhecer Jesus, quem é você hoje, você estará pregando o evangelho, você estará anunciando este evangelho poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Claro, se você buscar conhecer as verdades bíblicas, será importante para você fazer apologia à sua fé, responder com mansidão à esperança que há em você. Glória a Deus. Mas só é você dar testemunho da transformação que ocorreu em sua vida, você estará pregando o evangelho com muita eficácia, até porque você é testemunha viva disso. Busque conhecer a palavra de Deus, busque saber usar a palavra. Bem-aventurado o varão que manuseia bem a espada do Espírito, não é? Mas só em você dizer o que Jesus fez na sua vida é uma grande coisa. E a gente vê aqui Jesus. Olha, irmão, por isso que eu já disse em outra oportunidade que não tem outro benefício maior que você possa fazer a alguém do que lhes falar do evangelho de Jesus. O maior instrumento de ressocialização, o maior instrumento de libertação, o maior instrumento de transformação de vidas. Quando este evangelho entra na vida de alguém, este alguém é ajuizado, este alguém é orientado. Louvado seja Deus. Quando este evangelho entra na vida de alguém, este alguém é liberto. Aleluia.
Glória a Deus. Neste evangelho acontecem coisas que as influências não podem fazer, os recursos não podem fazer. Jesus está indo a caminho da casa de Jairo e no meio do caminho, uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia e já havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi por trás de Jesus, entre a multidão, toca em suas vestimentas, porque dizia que se tão somente tocasse em suas vestes seria sarada, e ela vai, toca em Jesus, e logo se lhe seca a fonte do seu sangue, e ela sente no seu corpo já está curada daquele mal. Mas veja aí, ela antes havia gastado tudo quanto tinha. Não era então nada demais para esta mulher chegar e dar uma oferta grande, de repente até do que simplesmente sobrou do dinheiro dela, ou então do que ela voltou a ganhar depois, né? Não gastou tudo antes com os médicos que não resolveram problema nenhum, custava nada para ela, como certamente não custou ela fazer o que pôde por Jesus e seus discípulos, investir no ministério que não tinha patrocinador de ninguém, não tinha patrocínio de ninguém, não era bancado pelos herodianos, não era bancado pelos fariseus, não era bancado pelos escribas, não era bancado pelos políticos da época, nem pelos religiosos da época. Eles viviam literalmente pela fé. E quem se sentia agraciado em expressão de gratidão chegava junto com alguma coisa. Não custaria nada para essa mulher, por exemplo, usar da fortuna que gastou com os médicos que não resolveram o seu problema, dar uma oferta agora para esse ministério de Jesus, que o texto não fala nada disso. Eu duvido que essa mulher não tenha feito alguma coisa por saber da vida em que eles viviam, da vida que eles viviam. Principalmente o Senhor Jesus, andando, pregando, como ele disse a alguém que desejou segui-lo, não é? Que as aves dos céus têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde declinar a cabeça. Era assim que Jesus passou a viver depois de seus 30 anos, peregrinando pela Galileia, por Samaria, por Nazaré, enfim, Cafarnaum, Gadara e etc. Louvado seja o nome de Jesus. Você gasta muitas vezes com terapeuta, você gasta com psicanalista, você gasta com psicólogo, você gasta com plano de saúde. Que custa dar uma oferta para a obra de Deus, que lhe faz o bem, que às vezes, não desclassificando os profissionais de saúde, mas que às vezes não lhe proporciona o bem que a palavra de Deus proporciona.
uma programação como esta, um atendimento pastoral, uma pregação, o que custa? O que custa? Eu me lembro de pessoas que já disseram a mim: pastor, eu viajei, gastei tanto, eu fui para congresso, eu fui para médico, eu fui para isso e aquilo outro. Gastei fortuna em nada de resolver, nada de adiantar, nada. Mas uma vez eu estava lhe ouvindo e o meu problema X foi resolvido. E eu não cobrei nada desta pessoa, não. Porque quem operou foi Jesus. Mas custa a pessoa acordar para Jesus, se aperceber que, por exemplo, o programa precisa de ajuda e chegar junto com a oferta, e chegar junto com a colaboração, sem o apresentador constranger e se constranger, impedir. Não sei por que eu estou falando isso assim agora, que o propósito não é fazer essa abordagem durante a abordagem da ministração, mas que seja Deus me usando para acordar algumas pessoas que têm gasto dinheiro naquilo que não tem lhe ajudado em nada, quando através deste programa Deus tem feito uma obra tremenda em suas vidas, lhe curando da insônia, lhe curando da depressão, da síndrome do pânico, do espanto noturno, lhe curando da doença que a medicina desenganou, lhe gerando satisfação existencial, lhe proporcionando motivos para viver, o que o consultório psicanalítico, psicológico, psiquiátrico e sei lá o que mais não conseguiu lhe proporcionar. Sem contar, não por si, mas por muitas outras vidas que também têm sido beneficiadas por esse momento de ministração da palavra, pelas orações, pela presença de Deus que tem sido radiada pelas ondas potentes desta emissora, exatamente no horário deste programa, o Acorda a Bênção. Louvado seja Deus. Volto a dizer, a ideia das abordagens não é fazer esse tipo de abordagem, mas que seja Deus até me usando para chamar a atenção de novos colaboradores ou dos ouvintes que ainda não são colaboradores para se tornarem colaboradores. O que eu quero mostrar é que Jesus faz aquilo que os recursos não podem fazer, o que as influências não podem fazer. O que eu quero mostrar é que a solução para você em Jesus, seja qual for o seu problema, de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem física, e pelo que a gente encontra aqui em Marcos capítulo 5, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, a gente se apercebe que não há problema que ele não possa resolver. Não há nada verdadeiramente impossível para o Senhor. Porque a morte para nós, humanamente falando, é que acabou tudo. Humanamente falando, morreu. E agora? Não há mais jeito de voltar à vida. Só por um milagre divino, como ele fez na vida de Jairo, como ele fez na vida do filho da viúva de Naim, como ele fez através do profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor.
como fez na filha do próprio Jairo, de voltar à vida dessas pessoas? A não ser isso. Não que depois da morte esteja tudo acabado. Quando eu digo que, humanamente falando para nós, depois da morte não tem mais jeito, não significando que depois da morte está tudo acabado. Ao contrário, quando a pessoa morre, aí é que começa mesmo a eternidade da pessoa, porque ou ela vai para o paraíso, o seio de Abraão, para um lugar de descanso, de paz, ou já vai para o lugar de tormento. Como está escrito em Hebreus 9:27, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas eu digo para nós aqui, nesta vida, neste plano, nesta dimensão do visível, do físico, do palpável, morrer acabou. Acaba-se a esperança, acaba-se as perspectivas. Não se resolve tudo, ou não se resolve praticamente nada da vida, por exemplo, de quem fica e de quem parte. Talvez as coisas não melhorem tanto, porque se morrer sem Jesus, não melhora em nada, só melhora se morrer com Jesus. Por isso que eu volto a dizer aqui, enquanto a pessoa não é convertida ao Evangelho de Jesus Cristo, ela, quanto viagens ela der do hospital para casa, de casa para o hospital, bom para ela. O que não pode é partir desta vida sem Jesus. Porque não vai pensar você, prezado ouvinte, que fulano, que Beltrano descansará se simplesmente morrer. Porque a gente às vezes se compadece de uma pessoa que está com uma enfermidade, que é socorrida de manhã, é socorrida de tarde, é socorrida de noite, é socorrida de madrugada. E a gente está sofrendo, e é entubado, e é furado, e toma mangueira, nariz, ouvido, e tudo, canto enfia a mangueira. E a gente fica, rapaz, é bom que morresse logo para parar desse sofrimento. Se não se converter, deixa nesse sofrimento. É melhor do que ir para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. É preciso que o povo de Deus entenda isso. É preciso que quem também ainda não é convertido entenda isso. Que a bronca é morrer sem Jesus, sem estar convertido ao Evangelho. Se morrer sem estar convertido ao Evangelho de Jesus, vai para o tormento eterno, vai para o sofrimento eterno, onde não há mais, onde não há mais consolo, não há mais alívio, onde a Bíblia diz, o fogo não apaga, o bicho não morre, onde só há pranto e ranger de dentes. Se continuar nesta vida, a possibilidade, sim, de ser curado e até de se converter. Você que está me ouvindo no hospital, você que está me ouvindo em casa, está assim nessa situação, doente, não sabe o que é que tem, só vive indo para o hospital, cuide de se entregar para Jesus. E com muita pressa, mas não só para quem está doente, como quem também está vivendo aí com sua saúde, graças a Deus, em dia. Porque para morrer basta estar vivo. É importante dizer essa verdade com esse jeito e com essa liberdade que a rádio nos permite, ou o rádio nos permite. Porque até se falar sobre isso, às vezes falta jeito, e às vezes as pessoas têm medo, e às vezes as pessoas, outras não querem ouvir. Mas é importante esclarecer isso. Não é porque morreu que descansou. Se morreu sem Jesus, não descansou, não. Muita gente não quer ouvir esta palavra, porque há parentes que morreram sem ser convertido, mas serve para quem está vivo, para não correr esse risco. E
E é importante ser dito isso, para que a pessoa não parta desta vida enganada como alguns outros que já partiram. Mas Jesus tem a solução para todo e qualquer problema. Quando ele chega na casa de Jairo, a menina está morta. Só que para Jesus, a morte é como um sono. E ele diz que a menina não está morta, a menina dorme. É quando ele se dirige à menina, ele diz, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levanta e anda, e ela já com 12 anos, glória a Deus, o povo se assombra com grande espanto, e Jesus manda que ele dê de comer. Estava fraca a menina, não é? Mas isso mostra o quanto o Jesus, que falamos aqui toda madrugada, é poderoso. É deste Jesus que nós falamos, que tem poder para resolver tudo. Como está escrito, que para ele nada é impossível. Como ele mesmo declarou depois de ressuscitado, que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. E por isso ele faz milagres acontecerem. Amém? Glória a Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.